É uma alegria iniciarmos mais uma lição sobre a missão de Deus. Deus está preocupado tanto com a salvação dos pobres e necessitados, quanto com a salvação dos ricos e poderosos. Porque Ele sabe que estes precisam tanto de salvação e por vezes não o reconhecem, devido à aparente segurança que o dinheiro e a posição lhes oferecem. Como adventistas do sétimo dia, nós cremos que não apenas um determinado grupo de pessoas será salvo, mas cremos que a expiação de Cristo na cruz foi uma expiação ilimitada. Todo aquele que aceita, que crê, que confia, que se reconcilia com Deus, será salvo. Cristo morreu por todos, não importa a sua condição social. Assim é que nesta semana nós estaremos explorando a missão de Deus com ricos e poderosos. O primeiro personagem que surge em nossa mente é Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele havia recebido um sonho do Senhor de que o seu reino terminaria um dia. Mas não acreditando nisso, encheu-se de orgulho com suas próprias conquistas. E o juízo divino veio sobre ele. De modo que finalmente ele teve que reconhecer Deus como Senhor, Criador, Rei dos Reis. E ele disse: eu louvo, engrandeço e glorifico o Deus dos céus. Hoje, na história de Nabucodonosor, nós aprendemos, primeiro, que Deus usa pessoas fiéis como Daniel para alcançar ricos e poderosos. Segundo, que Deus pode intervir diretamente na vida dos ricos e poderosos. E Deus usa os seus filhos fiéis como uma ponte para isso. Deus quer levar ricos e poderosos a sentirem a sua dependência de Deus. O segundo personagem que atrai a nossa atenção é Naamã, comandante dos exércitos da Síria. Através do testemunho de uma menina cativa que trabalhava em sua casa, ele procurou o profeta Eliseu e foi curado. Era um homem rico e poderoso. Mas interessante, a lição destaca que após a sua cura, ele pediu permissão para levar 2 mulas carregadas à terra de Israel para a sua cidade de Damasco, para que ali ele pudesse construir um altar para o Deus Jeová em quem agora ele cria. Embora acreditasse em Jeová como único Deus, Naamã ainda possuía algumas ideias pagãs que continuavam influenciando a sua mente. No seu misticismo, o Deus de Israel estava naquela terra, naquele solo. Assim, ele desejava adorar num altar o Deus de Israel com um solo, com uma terra israelita. Outro ponto interessante na história de Naamã é que ele percebeu que, como companhia de segurança do rei da Síria, ele teria que acompanhá-lo quando ele fosse adorar o deus Rimon. Assim, Naamã solicitou a Eliseu a permissão, a compreensão para que quando ele fosse acompanhar o rei na sua adoração, isso não fosse levado em conta. É interessante que na lição, na parte de segunda-feira, na última parte, último parágrafo, nós lemos o seguinte: Deus conduz os novos conversos passo a passo e sabe o momento adequado para pedir uma reforma em determinado assunto. Esse princípio deve ser sempre levado em conta pelos que trabalham para a salvação de outras pessoas. Deus vai trabalhando num passo a passo com todos aqueles que se aproximam dele. E nós temos que levar isso em conta ao lidarmos com diferentes pessoas. O terceiro personagem que nós estudamos essa semana é Nicodemos. Ele era erudito. Jesus referiu-se a ele como mestre em Israel. Ele possui uma boa compreensão bíblica,
porém possuía fome espiritual. Era rico de bens, considerado um abençoado pelas pessoas, porém ele era espiritualmente pobre. Ele procurou Jesus à noite para o encontro, porque os ensinos do Mestre o haviam convencido da verdade. Porém, o orgulho e a posição social o impediam de assumir publicamente que ele era um seguidor de Jesus. Naquele encontro, a sua vida mudou para sempre. A partir daí, Nicodemos procurou proteger a Jesus enquanto Jesus aqui estava. Inclusive, quando queriam prendê-lo, ele exigiu que Jesus fosse ouvido primeiro, quando queriam prender o Mestre. Após a morte de Jesus, vemos que Nicodemos foi com José de Arimateia ao sepultamento, levando 100 libras de bálsamo para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. O Senhor alcançou Nicodemos, e a partir da ressurreição de Jesus, Nicodemos passou a segui-lo daí em diante. Uniu-se aos novos conversos, seguindo o Mestre. Jesus exerceu a sua missão junto aos ricos. Ele ensinava que a riqueza podia tornar-se uma armadilha perigosa, e os ricos não deviam se apegar a ela se desejavam se salvar. Os ricos e os pobres, ambos têm, dizia Jesus, o mesmo destino, a sepultura. O dinheiro não isenta alguém de enfrentar a morte no final da vida. Jesus se apresentava a todos, ricos e pobres, como a ressurreição e a vida. E ele dizia: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No seu relacionamento com ricos, Jesus pediu ao jovem rico que ele vendesse tudo, desse aos pobres e depois o seguisse. Ele disse isso porque o jovem estava apegado às riquezas e precisava de renunciá-las. Mas é interessante que a Zaqueu, Jesus não fez o mesmo pedido, porque Zaqueu rapidamente compreendeu aquilo que Jesus esperava dele. Ele, convertido, tomou uma atitude de mudança em relação ao dinheiro. Ele daria metade aos pobres e restituiria 4 vezes mais àqueles aos quais ele havia fraudado. Além da sua missão junto aos ricos, Jesus exerceu uma missão junto aos poderosos. Pessoas poderosas iam a Jesus em busca de ajuda, porque eles sentiam que Jesus se importava com elas. Jesus sabia fazer amizade com os poderosos, e elas se tornaram suas testemunhas dos seus ensinos, dos seus milagres, das suas curas, do seu poder. Um dos poderosos alcançados por Jesus foi José de Arimateia. Ele havia conhecido o Mestre e havia se tornado um discípulo silencioso. Na história dos evangelhos, na história de Jesus, José de Arimateia só aparece no final. De repente, ele aparece como que do nada, se apresentando perante Pôncio Pilatos, solicitando o corpo de Jesus para que pudesse ser levado à sua sepultura. Cumprindo assim a profecia do Velho Testamento que dizia que o Messias, na sua morte, teria um sepultamento junto aos ricos. Deus usou e continuará usando sempre os ricos e poderosos para o cumprimento da sua obra. Por isso que em sua missão a igreja deve alcançá-los também. Pois estes ricos e poderosos, ao observarem a vida, a ação, o testemunho da igreja, eles sentirão o desejo de experimentarem também uma mudança de vida. Perceberão que o seu envolvimento com a missão da igreja poderá mudar a sua vida para sempre. É por isso que, enfim, o grande desafio que temos é permitir que Deus dirija o nosso encontro com tais pessoas, para que elas sejam alcançadas com a mensagem de salvação. E a lição sugere alguns desafios para você e para mim. O primeiro deles, adicionar à nossa lista de oração o nome de alguma pessoa
que exerça poder ou que tenha influência e que nós conhecemos, com quem nós podemos ter contato. Em segundo lugar, que nós enviemos um e-mail, uma mensagem para essa pessoa, dizendo que estamos orando por ela. E assim, se nós confiarmos nas ações de Deus em prol dos ricos e poderosos, se permitirmos sermos usados como instrumentos nas mãos de Deus, Deus poderá continuar a sua obra com ricos e poderosos nesse mundo, como nos dias do ministério de Jesus. Que Deus nos torne instrumentos em suas mãos.